Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje, em temporada especial, nós recebemos o judoca brasileiro Luciano Correia. Integrante da seleção brasileira e com longa atuação como atleta profissional, ele também participou de 2 Olimpíadas e é um dos formadores do projeto Esportes Sem Fronteiras, que ajuda a mudar a vida de diversas crianças aqui em Minas Gerais e em Alagoas. Luciano, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Retratos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha jornada esportiva. Maravilha, vamos aprender muito sobre você aqui hoje, né? Pois é, você é um dos mais respeitados e premiados judocas brasileiros, né? É atleta olímpico, é medalhista de Jogos Pan-Americanos, foi o 2º atleta brasileiro a conquistar o Campeonato Mundial de Judô pelo Brasil, não é? É integrante, titular da seleção brasileira principal de judô desde 2005 e está quase completando 20 anos de carreira, se a gente for considerar a carreira profissional, se a gente for considerar a sua vinda para o Minas Tênis Clube, quando você tinha apenas 16 anos. Mas além de esportista, você também tem uma formação acadêmica, você é formado em administração, tem MBA em gestão esportiva, além de desenvolver projetos sociais que têm transformado a vida de muitas crianças carentes. Mas toda essa sua trajetória profissional vitoriosa, ela está ligada ao judô. Então eu queria saber de você, como e quando o judô apareceu na sua vida e quais foram os principais ensinamentos que você teve nessa relação com o judô? O judô eu acho que o Luciano sem judô acho que não existe, né? Eu comecei o judô com 4 anos de idade. 4 anos? 4 anos, bem por acaso, né? A minha família, meu pai e minha mãe, eu sou natural de Brasília. Meu pai e minha mãe trabalhavam um dia inteiro e não tinha com quem me deixar em casa. E me matriculou numa academia. E na academia tinha aula de judô, comecei com aquelas atividades bem lúdicas, jamais imaginaria que ia chegar um atleta profissional. E aos poucos fui gostando do esporte, tem vários valores agregados ao judô. O judô me proporcionou várias coisas, através do judô eu viajei o mundo afora, os meus amigos, consegui fazer esses cursos que você mencionou, em administração e a minha formação também de MBA. Então, tudo na minha vida é o judô. E o judô a gente não pode pensar só na questão do campeão dentro do tatame, mas sim, principalmente fora do tatame. Então, vários valores eu aprendi através do judô, como o respeito, a dedicação, a disciplina. Então, tudo isso eu levo por causa do nosso esporte tão maravilhoso que é o judô. E você acabou de dizer que quando você começou com o judô, você não imaginava, não sonhava ser um atleta profissional e especialmente de alto desempenho, como se tornou, né? Mas quando foi que você disputou as suas primeiras competições oficiais? Você tinha quantos anos na época? E quando você conseguiu a sua primeira medalha, o seu primeiro campeonato? Bem marcante. Eu comecei em Brasília, nos campeonatos brasilienses, mas oficialmente, nacionalmente, o primeiro campeonato brasileiro em 1992, na cidade de Camboriú. Consegui a medalha em Santa Catarina. Consegui a medalha de bronze, onde foi um feito enorme para mim e para minha família. Meu pai estava lá me acompanhando. Fiquei muito feliz e a partir dali comecei a me dedicar mais, comecei a treinar mais e tomei o gosto aí pelo esporte, né? A gente sabe que em todas as modalidades a gente não vive só de vitórias, mas com a perseverança, com a dedicação, né? Vem as derrotas também, mas com muitos ensinamentos do meu primeiro sensei, me ajudou aí a transformar numa boa carreira. E com o seu bom desempenho, atlético, em 2000 você foi convidado para vir aqui para o Minas Tênis Clube, aqui em Belo Horizonte, para poder treinar nesse grande clube, não é? E nesse momento você teve que abandonar a sua família, deixar a sua família em Brasília e vir para essa cidade que você desconhecia na época, né? E nesse momento você tinha apenas 16 anos, não é? Aí eu queria saber como que a sua família reagiu a essa separação, como que você também reagiu a isso, nessa situação de vir morar sozinho numa cidade desconhecida, e o que essa mudança para Belo Horizonte, para o Minas Tênis Clube em especial, trouxe de ganho para a sua carreira? Eu comecei a viajar pelos campeonatos brasileiros e vi que tinham grandes centros, né, do judô, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte com o Minas Tênis Clube. E eu tinha um grande sonho em ter uma medalha em campeonato mundial, em fazer parte da seleção brasileira, em ter uma medalha em Jogos Olímpicos. E eu sabia que para isso acontecer eu tinha que dar um passo maior, né? Sair de Brasília, ir para um grande centro desse, onde uma equipe totalmente profissional,
com vários atletas capacitados e também profissionais. E aí foi onde eu recebi o convite, na época do Minas Tênis Clube, no início de 2000, o técnico Floriano Almeida, que hoje ainda é o meu técnico, na época ele era técnico da seleção brasileira, me fez esse convite e logo de início foi muito difícil. Meu pai e minha mãe, uai, como é que eu vou deixar meu filho com 16 anos e ir embora para Belo Horizonte, né, atrás de um sonho? O nosso esporte na época não era tão reconhecido como o judô é hoje, então eles ficaram muito na dúvida. O que ajudou bastante que eu tenho uma tia aqui, irmã da minha mãe, em Belo Horizonte, então esse laço familiar, nós somos muito unidos, minha família é o meu suporte, então foi legal assim a confiança que meu pai me deu, ó, você vai, mas você tem que continuar com os estudos, você tem que continuar com a mesma disciplina aqui de Brasília, não pode chegar lá e achar que o mundo, né, oba-oba e tudo. Então foi muito bom, né, essa confiança do meu pai, e eu vim aqui para Belo Horizonte em 2000, e um clube com a estrutura do Minas Tênis Clube, com a equipe multidisciplinar, cada um na sua área, nutricionista, preparador físico, o técnico, então foi rápido essa evolução. E aí, a partir daí de 2000, consegui ingressar na seleção brasileira e teve várias conquistas. Aí eu queria falar um pouco dos bastidores, né, desse seu caminhar, né? Porque a gente sabe que a vida de um atleta de alto desempenho não é fácil, né? É preciso, no mínimo, muita disciplina, muita determinação, muitas privações também, né? Muito treinamento. Como é que é o dia a dia de um atleta de alto desempenho? Conta aí pra gente. É uma vida bem árdua assim, mas que é prazerosa, né? Nós somos apaixonados, eu sou apaixonado pelo judô, então acordo já pensando em treinar, sonho com as competições. Então esse desafio é legal, você acordar dia a dia e ter esse desafio. A nossa rotina, ela é preparação física e treino técnico pela manhã, de 8 às 10h30 da manhã, e todos os dias à tarde, de 2 às 4, a parte mais específica de judô, que é a luta em si, que a gente chama de randori. Então, nesse período, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, com descanso, tudo isso faz parte de uma boa preparação e para que a gente possa chegar num bom resultado. Agora, com a facilidade aqui do clube de ter cada profissional para cada área, então o preparador físico supervisiona o treino da manhã, o nosso técnico supervisiona o treino da tarde, fica mais fácil para que tenha mais qualidade e para que todos os atletas estejam envolvidos nesse grupo tenham um bom resultado. Eu acho que o judô são 7 categorias femininas e 7 masculinos, e a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos como atleta é a balança, né? Nós não podemos passar do peso. A minha categoria é de 90 até 100 quilos. Nós temos uma nutricionista aqui que faça a nossa dieta alimentar. Eu estou contando isso porque é um pouquinho das privações que o atleta tem. Principalmente um atleta de judô que tem a categoria que no dia da competição tem que estar dentro do peso. Mas parece que tudo isso valeu a pena, né? Porque com apenas um ano de treinamento aqui no Minas, você já foi selecionado foi convocado para a seleção brasileira de judô júnior, né? E em 2005 você se tornou titular da seleção brasileira principal, né? Queria saber quais são os principais ingredientes que você considera que foram determinantes para esse seu sucesso pessoal. Logo que eu cheguei aqui em fevereiro do ano de 2000, com 16 anos de idade, era uma idade que você não tem tanta maturidade ainda, mas eu pensei, poxa, se eu larguei meus amigos, minha família e todas as pessoas que eu amo em Brasília, eu tenho que chegar aqui e tentar todo dia acordar e fazer o melhor possível. Sim. Então esse era meu lema, né? Todo dia para valer a pena. Então eu acho que todo dia, a cada treinamento, a cada segundo eu dava o máximo possível. E não só a minha dedicação, mas só o conhecimento dos profissionais que estão em volta. Então tudo isso se encaixou. O trabalho foi muito bem feito e aos poucos foi dando resultado. O resultado que a gente fala, não só pensando em evolução, mas o resultado que a gente chega como medalha, né? Ingressar na seleção brasileira, o campeonato mundial do ano de 2005, onde foi a primeira vez que eu viajei como titular da equipe adulta. Então, e a partir daí, todo ano eu consegui confirmar a seleção brasileira e continuo na seleção brasileira até hoje. Inclusive tem um ano que na sua vida é muito especial, né? O ano de 2007 você disse constantemente que é o ápice da sua carreira, né? O ano mais marcante. Por quê? O que aconteceu em 2007 que foi tão importante assim para você? 2007 foi um ano para mim sensacional, né? Magnífico. Eu tive 2 grandes conquistas. Uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em casa, né? No Rio de Janeiro. E outra, tivemos o Campeonato Mundial aqui, onde eu me sagrei campeão. É o meu título mais importante
quando você foi o segundo atleta brasileiro a conquistar um campeonato mundial de judô pelo Isso. Brasil, não é isso? Foi o meu título mais importante, mais expressivo e da forma que foi, né? Eu era um atleta bastante novo, né? Quantos anos na época? Na época 21 anos, jovem, e fui para um campeonato onde tinham os melhores do mundo e com aquela torcida brasileira incentivando, da forma que foi, todas as lutas eu comecei perdendo, consegui reverter o placar, então para mim foi emocionante e levo marcado aí na minha vida essa conquista belíssima que foi o Campeonato Mundial. E seus pais estavam por aqui nessa época ou não? Meu pai Nesse campeonato que era no Brasil, né? foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O meu pai, ele é um grande companheiro, na maioria das competições ele está presente e ele estava lá assim comigo e tem até um fato curioso. No momento que eu fui campeão mundial, uma coisa que isso não acontece no nosso esporte, existe toda uma segurança, tudo. Meu pai conseguiu invadir, entrou dentro do tatame para me abraçar, de tanta emoção que ele estava. Depois a gente chegando em casa, comendo, ele falou, cara, como é que eu fiz isso? Mas o momento, a felicidade era tão grande que você não sabe o que você faz. Se tornou um momento inesquecível, né? Um momento inesquecível, ele invadindo o tatame lá e me abraçando. Meu querido, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para o intervalo, mas não saiam daí porque tem muitas histórias ainda desse grande atleta brasileiro, Luciano Correia. A gente volta já já.